Programa Gestão de Negócios. Ouvir é essencial para mudar uma empresa. Para as empresas, de tempos em tempos, mudar é preciso. Mas a maneira como elas fazem isso não é das melhores. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pela Bain & Company junto a 318 empresas, que realizaram, basicamente, mudanças internas. De acordo com o estudo, apenas 12% delas haviam conseguido atingir ou exceder as expectativas traçadas, enquanto 50% se acomodaram com a diluição de valor e a performance medíocre frente às transformações. O que preocupou a consultoria, entretanto, não foi o altíssimo índice das empresas que nem sequer chegaram a colocar as alterações em prática. O que chama a atenção são 50% que tiveram a chance de ser bem-sucedidas, mas foram medíocres, porque não prestaram atenção no processo. Esse resultado ruim poderia ter sido evitado se essas organizações tivessem feito uma gestão da mudança eficiente. Há uma grande diferença entre instalar uma mudança e realizar uma mudança. A primeira significa garantir que novas ideias e sistemas serão instituídos e treinamentos serão aplicados. Já a segunda significa conseguir de fato alcançar o valor proposto no início da transformação. Uma mudança é realizada quando as pessoas realmente querem fazer a mudança. E 99% das organizações fazem a instalação, mas não conseguem engajar as pessoas. Toda modificação em uma empresa é difícil, pelo simples fato de envolver pessoas. Qualquer mudança é um rompimento, mesmo que seja boa. A reação humana natural é ter medo disso, porque na transição se perde o controle da situação. Nesse momento, as pessoas ficam estressadas e absorvem menos conteúdo do que conseguiriam em uma ocasião em que se sentissem seguras. Uma pessoa sob estresse só ouve 20% do que é dito, só consegue prestar atenção nos primeiros 12 minutos de cada conversa e só absorve 3 conceitos de cada vez. Nessas horas, dialogar mais e melhor com as suas equipes é essencial. Ao conversar, você dá às pessoas um certo controle indireto da situação, porque elas conhecem o que de fato está acontecendo. Não comunicar tudo de uma só vez e deixar a mensagem o mais clara e simples possível pode ajudar e muito no processo, como também escolher pessoas confiáveis para que esse recado seja transmitido. Às vezes, a pessoa é mais importante que o conteúdo. Em seguida, é necessário criar empatia e, principalmente, saber ouvir, coisa que muitos líderes não fazem. Só o fato de escutar as pessoas, sem tomar nenhuma atitude sobre isso, já ajuda. Resistir é uma reação natural a qualquer tipo de transformação. Quando você vê as pessoas resistindo à mudança, fique feliz, porque é sinal de que elas estão levando aquilo a sério. Essa resposta, entretanto, precisa ser observada de perto, especialmente pela liderança das empresas, porque pode se confundir com sinais de que a mudança não está indo muito bem. Como diferenciar a resistência natural da que pode bloquear a adoção de novas práticas nas empresas? A diferença entre as duas coisas tem muito a ver com o timing. Se as pessoas batem de frente logo depois de anunciadas as mudanças, isso é resistência. Se isso ocorre 3, 6, 7 meses depois, isso pode ser uma maneira delas dizerem que estão sobrecarregadas. Olhar a natureza desses desafios que elas estão apontando também é bastante importante. Quando elas estão resistindo, o tom predominante é o de procurar problemas, meio que dizendo: o problema é seu.
Não fui eu que pensei nessa mudança. Isso é um problema seu. Porém, quando elas tentam trazer respostas e não conseguem a mensagem, é de que eu sei onde você está tentando nos levar e eu concordo, mas estou me debatendo para chegar lá. Você pode me ajudar? Ou seja, há um tom muito diferente na conversa. Como os líderes podem contornar esses dois tipos de reação? É preciso pensar sempre no valor de cada grupo de pessoas, tá? Grupo que vai efetivar essa mudança, no quanto cada grupo pode contribuir. Nós relacionamos esse valor a um grau de rompimento. O grupo que sofrerá mais impacto é o que mais tende a resistir. De certa forma, então, tudo isso tem muito a ver com conhecer bem a empresa e as pessoas. Quando eu penso em um grupo, eu categorizo a população em 3 níveis de mudança. As que sofrerão um baixo nível de mudanças, com os ajustes que serão facilmente aceitos e até incorporados. As que terão adaptações, mas seguirão com o mesmo trabalho e grupo de pessoas, também é fácil de serem realizadas. E um terceiro nível são as pessoas que ainda têm o mesmo cargo, mas com novos trabalhos, equipes, desafios e processos. Para essas, as mudanças podem demorar alguns meses. Como os líderes devem participar do processo de mudança? Eles têm de saber o seguinte: ouvir, ouvir e ouvir no sentido mais amplo da palavra. Escutar, observar e ser sensitivo sobre as reações, entendendo o que elas significam para as pessoas. Trata-se de pensar muito sobre as pessoas e o impacto que elas têm no que você está fazendo. Portanto, preste atenção, mudança é necessário, mas a condução desse processo requer muita competência. Entre 2012 e 2013, 5 segmentos tiveram maior crescimento de gasto médio. Quais foram? Habitação, serviços pessoais, manicure, cabeleireiro, massagem, etc. Artigos de limpeza, fumo e alimentos fora do lar. A constatação faz parte de uma pesquisa realizada por uma empresa chamada Kantar sobre os hábitos de consumo dos brasileiros, que incluiu aí a visita a 11.300 lares de todos os estados do país. Além de mostrar quais gastos tiveram maior crescimento, o estudo levantou as despesas que mais pesam no orçamento. Segundo o resultado da pesquisa, a habitação, que inclui a compra e manutenção de imóveis e aluguel, foi o maior gasto das famílias brasileiras em 2013. Em seguida, na ordem do mais para o menos representativo, os maiores gastos foram alimentação dentro do lar, vestuário, alimentação e bebidas fora do lar, higiene pessoal, lazer, saúde, transporte, serviços pessoais e comunicação, entrando aí TV, a cabo, internet e as contas telefônicas. Já em 2012, os gastos de maior peso, em ordem decrescente, foram alimentação dentro do lar, transporte, vestuário, educação, serviços financeiros, alimentação e bebidas fora do lar, saúde, fumo, cerimoniais e festas e serviços pessoais. O estudo mostra, portanto, que passaram a ser prioridade no orçamento das famílias os gastos com habitação e algumas despesas mais superficiais, como alimentação fora do lar, vestuário e lazer. A pesquisa não mostrou exatamente quanto cada gasto representa no orçamento, apenas avaliou quais foram as principais despesas de cada família. Os dados sobre os gastos prioritários estão em linha com os dados sobre os gastos que tiveram maior aumento. Em ambos os casos, as despesas não essenciais aparecem em destaque, como alimentação fora do lar, vestuário, lazer e serviços pessoais. O levantamento também concluiu que dentro da alimentação fora do lar, o campeão nos gastos é o café da manhã e que bebidas quentes entre as refeições, como chá, café com leite e chocolate, também colaboraram para o aumento nesse tipo de gasto.
Bolha imobiliária no Brasil está desinflando sem estourar. A bolha do mercado imobiliário residencial do Brasil pode desinchar lentamente e não estourar, enquanto os especuladores abandonam o mercado e construtoras liquidam casas e apartamentos menos rentáveis, de olho aí em vendas mais lucrativas. Os preços estão se estabilizando neste ano, subindo a um ritmo que é cerca de 1/3 do que ocorreu em 2011, quando as construtoras ofereciam residências com data de entrega para agora, segundo dados aí compilados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas lá da USP, a FIP. Os investidores de curto prazo e alguns clientes individuais estão perdendo interesse nesses negócios. É um negócio de risco e as pessoas, para entrarem nesse risco, elas precisam vislumbrar um ganho elevado, tá? Caso contrário, tende a sair. O ajuste no mercado imobiliário pode ser uma boa notícia para os compradores de casas e apartamentos para morar e também para as construtoras, mesmo depois de um relatório do governo ter mostrado, em 29 de agosto, que a economia do Brasil entrou em recessão no primeiro semestre deste ano. Os apartamentos estão se tornando mais acessíveis em um momento em que as construtoras oferecem descontos. Limpar o estoque das unidades de baixa margem de lucro deve aumentar o fluxo de caixa das construtoras, abrindo o caminho para a venda de imóveis mais lucrativos. A demanda habitacional não satisfeita e um acesso mais amplo aos empréstimos é que irão assegurar que os compradores permaneçam neste mercado. A diminuição de investidores especulativos, principalmente os de curto prazo, manterá os preços mais acessíveis para compradores de longo prazo e individuais. Os especuladores, eles começaram a se afastar do setor imobiliário para colocar o seu dinheiro em renda fixa, uma vez que o Banco Central começou a elevar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. A participação desses especuladores na compra de imóveis nos últimos anos, ela foi subestimada pelo mercado. Mas agora que a Selic está mais alta, esses investidores eles preferem opções com retornos melhores do que o que tem dado o mercado imobiliário. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve na última reunião a taxa inalterada em torno de 11% pela terceira reunião seguida após 9 aumentos consecutivos. A Selic havia sido reduzida para 7,25%, um nível recorde em outubro de 2012. Mesmo com a contração econômica do Brasil, o desemprego continua próximo da taxa mínima histórica, enquanto a renda média ainda é alta. E isso é o que mais importa para o mercado imobiliário. Nós podemos até ver uma piora nesses indicadores, porém, como o país tem uma base melhor agora, isso não deve ser uma grande preocupação. Uma demanda mais estável é, em teoria, algo positivo para as construtoras, porque assim elas podem planejar os seus lançamentos, considerando aí um cenário mais realista e adaptar, obviamente, os seus custos a essa nova estrutura, a esta nova realidade do mercado. Termina aqui o Gestão de Negócios. Para críticas, dúvidas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.